Meus amigos, a matéria que nós vamos ver agora, como diria minha avó, é uma matéria de tirar até pica-pau do ninho. É uma matéria extremamente importante. É a matéria que faz diferença tanto em português quanto em redação. Nós vamos falar da acentuação gráfica. Pense numa matéria top, pensa numa matéria que vai fazer diferença e nós vamos esmiuçar, destrinchar e superar, gostou? Superar esse assunto. É nóis? Então, bora lá. Olha só aqui, ó. Acentuação gráfica. Presta atenção aqui, ó. O que nós podemos falar para você sobre a matéria de acentuação gráfica? Beleza? Então, primeiro aqui, você tem que entender a classificação das palavras, beleza? Classificação das palavras. As palavras se classificam, ó, quanto ao número de sílabas, beleza? E também vão se classificar quanto à posição da sílaba tônica. Vamos por partes. Primeiramente, quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser monossílabas, beleza? Quais são as monossílabas? São aquelas que possuem apenas uma sílaba. Exemplo de monossílaba, o que nós temos como exemplo? Eu posso falar assim, olha, pé, pé. Deus é monossílaba. Mais é monossílaba. Dó, ti. E você, nesse momento, deve estar pensando, professor, professor, mas Deus se separa não. Deus é de sílaba. Não, tá vendo? Não faz isso comigo, não. Professor, mas se separa, mas não. Não, 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 não. Esquece isso. Se você falar isso, ai, 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 ai. Não fala que é aluno do professor Patrick. Vamos lá. Aqui, ó. Deus é monossílabo. Por quê? Porque aqui eu tenho um ditongo decrescente, beleza? E ditongos decrescentes, eles são fiéis e não se separam. Professor, que raios de ditongo decrescente é esse? Beleza, é porque isso aqui já envolve lá uma parte da matéria que é a fonologia. Mas aqui, ó, vou fazer um breve resumo aqui e você vai entender. Isso aqui é a nossa, é a nossa escala de timbre. É a nossa escala de timbre. Opa. Para você entender como é que é esse negócio de tom crescente e decrescente. Se você não aprender isso, você não sai da acentuação gráfica. Se você não consegue entender o que vem lá na frente. Acentuam os paroxítonos terminados de tom crescente. Pô, vai ficar assim, pô, o que é esse tom crescente? Então, para resolver de vez esse problema, vamos. Deixa eu mostrar para vocês aqui a chamada escala de timbre, beleza? Deixa eu fazer aqui no cantinho para ficar melhor para vocês entenderem. Então, aqui, ó. Escala de timbre. Nunca mais você vai confundir esse lance de ditongo crescente e ditongo decrescente. Vou colocar aqui embaixo esse U com trema, tá certo. Você tá doido para falar comigo assim, ah, professor, mas o novo acordo ortográfico foi lá e tirou o trema, por que você está colocando trema aqui? Não, calma, calma. Calma, porque nós vamos chegar nesse ponto. Beleza, olha só. Presta atenção aqui no que o tio vai falar. Olha essa palavra aqui, ó. Caixa. Olha a palavra. Repare minha letra não, viu, gente? Professor, vou te falar, a letra não é meu forte. E na redação, como é que eu faço? Eu escrevo devagar. Quanto mais devagar você escreve, melhor sai sua letra na redação. Ou menos ruim, né? Caixa, polícia, trouxa, história, beleza? Então, aqui nós temos ditongos, né? Aqui nós temos ditongos. Olha só aqui. Aqui na palavra caixa, eu tenho um ditongo formado primeiramente pela letra A e depois pela letra I. Então,
A letra A aqui, olha, ela tem um som mais forte. Ela é chamada de vogal. O I é chamado de semivogal. Mas vamos analisar isso na escala de timbre. Olha só. Qual letra que vem primeiro no ditongo? A letra A. E depois da letra A vem que letra? A letra I. Então, da letra A para a letra I, o som desce. Então, o que que eu tenho aqui? Um ditongo decrescente. Beleza? Por quê? Porque do A para o I o som desce. Olha só. Olha a palavra polícia. A primeira letra do ditongo é o I, depois vai para o A. Então, do I para o A, o som sobe, o som está crescendo. Então, aqui eu vou colocar C de crescente. Aqui é D de decrescente, aqui é C de crescente. Olha a palavra trouxa. O ditongo começa no O e vai para o I. Então, aqui, ó, começa no O, vai para o I. O som está descendo, então vou colocar um D aqui de decrescente, ditongo decrescente. Só relembrando, quando o ditongo, quando o ditongo é crescente, eu tenho uma semivogal, ou seja, uma quase vogal, mais uma vogal. Isso é ditongo crescente. Quando eu tenho um ditongo decrescente, eu vou ter uma vogal, semivogal. O som vai partir de uma vogal para uma semivogal. Por isso que é chamado de decrescente. E se você analisar aqui a escala de timbre, agora você vai entender o que é crescente, o que é crescente, o que é vogal, o que é semivogal. Agora, você está tão craque que você já sabe aqui, ó, que ditongo que eu tenho na palavra história. A palavra história, a primeira letra do ditongo é do I, parte do I vai para o A. Então, aqui, olha, eu tenho um ditongo crescente, beleza? Tá bom. Essa é a primeira parte. Se você não entendeu, volta o vídeo, assiste quantas vezes você quiser, tá bom? Assiste a quantas vezes você quiser, porque aí tem erro não. Beleza. Agora, olha esses ditongos aqui, olha. Olha esses ditongos aqui, ó. Saiu, 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 pá, saiu. Circuito, beleza? Sorriu, sorriu e gratuito. Então, aqui, ó. Saiu, circuito, sorriu gratuito. Pelo amor do nosso Senhor Jesus. Não é gratuito, não, viu? Não é gratuito, não. Não é circuito, não, pelo amor de Deus. Falar gratuito é mais feio que bater na mãe sexta-feira santa por causa de carne moída, pelo amor de Deus. Então, olha só. Presta atenção no que o tio vai dizer aqui, ó. Presta atenção. Os ditongos aqui são formados por I e U. I e U. Aí você vai pensar assim, professor, errou, professor. Por quê? Porque o senhor falou que quando o som desce, decrescente. Quando o som sobe, é crescente. Mas aqui, olha, as duas estão no mesmo nível, professor. Não dá para descer e subir, não. Eu contava com minha astúcia. Presta atenção. Olha o que o professor vai falar para você aqui, ó. Grave isso na corrente sanguínea. Sempre, dificilmente, a gente fala sempre quando se trata de português, mas olha, sempre, sempre que um ditongo for formado pelas, pelas letras I e U, sempre vai ser ditongo decrescente. Vou repetir, sempre vai ser ditongo decrescente. Não importa se vem primeiro I ou U. Não ficou fácil? Então vamos lá. Olha só. Saiu I e U no ditongo. Ditongo decrescente. Vou até colocar o D aqui. Circuito. Ditongo decrescente. Não importa quem vem primeiro, se é o I ou se é o U. Sempre vai ser decrescente. Sorriu. Ditongo decrescente. Gratuito. Ditongo decrescente. Beleza? E aqui, nosso terceiro passo, vou sumir aqui para ficar melhor para escrever para vocês. Aqui nós temos os ditongos formados pelo U tremado, quando tinha tema, entendeu? 50, aguenta, beleza? Arguir, quer dizer perguntar. Tem tema, deixa eu consertar esse tema aqui.
arguir, redarguir, quer dizer responder, redarguir. Então, olha aqui, ó. Esse aqui foi 50. Deixa eu consertar aqui. 50. Então, aqui, olha. Do tremado para qualquer letra, vai ser de tom crescente. Por quê? Porque ele é o fonema mais fraco. Ele é o fonema mais fraco da nossa escala de timbre. Beleza? Então, do tremado para qualquer letra, ó, 50 de tom crescente, aguenta de tom crescente, arguir, redarguir, beleza? Aí, o que, que o novo acordo ortográfico fez? O novo acordo ortográfico veio aqui, olha, tirou o trema. Mas beleza, não mudou nada. Por quê? Porque a pronúncia continua sendo 50. Então, aqui, ó, embora o novo acordo ortográfico tenha tirado o trema, a pronúncia continua sendo 50, aguenta, arguir, redarguir, não mudou nada. Tá bom? Você não chega até um açougue, você não chega no açougue e fala assim, eu quero 2 quilos de linguiça, é assim que você fala? Linguiça? Não. Aguenta firme, não. Você fala 50, você fala aguenta, porque, embora tenha desaparecido o trema, continua a permanência desse som, nós já acostumamos com ele. Então, recapitulando aqui, do U tremado para qualquer fonema, o ditongo é crescente. E mesmo desaparecendo o trema, ou seja, o novo acordo ortográfico foi lá e retirou o trema, nós temos aqui, então, continua a ser o ditongo crescente. Beleza? Então, fiz essa revisão aqui para vocês, hora de fonologia, para nossa aula ficar bem completa. Fiz a revisão de fonologia. Então, aula de milhões, viu? Presta atenção, então. Então, aqui, olha. Recapitulando aqui, Deus, a palavra Deus, ficar no cantinho aqui. A palavra Deus é de tongo é monossílaba. A palavra mais é monossílaba, tá bom? E são monossílabos porque aqui, olha, eu tenho de tongo decrescente. Olha a nossa escala de timbre aqui, de tongo decrescente. Deus, do E para o U, de tongo decrescente. Mais, do A para o U, de tongo decrescente. E grave uma coisa, olha, na sua corrente sanguínea. Os ditongos decrescentes são fiéis e nunca se separam. Vou repetir. Ditongos decrescentes são fiéis e nunca se separam. É por isso que a palavra mais aqui, olha, é uma monossílaba. Senão seria mais, seria de sílaba. Então tá errado. Se fosse assim, né? Separado de sílaba. Então, é isso. Mais, Deus são monossílabas. Olha só. Aí nós temos aqui exemplos de palavras de sílabas. Olha, sempre cai essa pegadinha aqui, ó. Sempre cai essa pegadinha. A palavra bíceps. Bíceps é de sílaba. Bíceps. Como que é a separação? Bíceps. O PS, que são consoantes, as consoantes sempre ficam juntas à sílaba da esquerda. Bíceps, tríceps, tudo isso, beleza? De sílaba. Vamos dar outros exemplos? Táxi, táxi é de sílaba. Casa, casa, e por aí vai. Por aí vai. Trissílabas são aquelas palavras que, então, de sílabas, 2 sílabas, né? 2 sílabas, sílabas, trissílabas, 3 trissílabas, 3 sílabas, por exemplo, casebre, casebre, é trissílaba, tá bom? Agora vamos falar da divisão das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Isso é muito importante, presta atenção, viu, meus queridos? Aprendeu isso aqui, você vai voar abaixo nas provas. Então, oxítono, o que é o oxítono? É aquela que possui a última sílaba tônica, última sílaba tônica. Última sílaba tônica, beleza? Por exemplo, aquele negócio azedo que espinha a boca da gente, cajá. Vocês gostam de cajá? Cajá, beleza? Cajá. Aquele outro negócio azedo que você come, mas não espinha a sua boca, mas corta, né? Se tiver verde, abacaxi. Aquele negócio amargo que sua mãe coloca no arroz, como é que chama? Giló.
cajá, abacaxi, jiló, tá bom? Quando você vai numa festinha e as pessoas vão cantar o que? Os parabéns. 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 E por aí vai. Então, oxítona é aquela palavra que possui a última sílaba tônica. E a paroxítona? Oxítonas são aqueles grupos de palavras que possuem a penúltima, a penúltima sílaba tônica. Penúltima sílaba tônica. Penúltima sílaba tônica. Exemplo de paroxítona. Nós podemos citar assim, olha. Hífen é paroxítona. Nós podemos citar caráter, 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 útil. A maioria das palavras da língua portuguesa é paroxítona. Beleza? Hífen, caráter, útil. Tá bom? Nós podemos citar assim, ó, tórax. Tórax. Tórax é paroxítona. E nós temos as famosas proparoxítonas. Nós temos as famosas proparoxítonas, que são quais? As proparoxítonas, elas possuem a antepenúltima. Antepenúltima sílaba tônica. Então, bora lá no exemplo das proparoxítonas. Então, olha só, vamos colocar como exemplo aqui. Abóbora. 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 Estático. Estático. Nós podemos colocar como exemplo aqui a palavra católico. Católico. Todas essas são proparoxítonas, beleza? Proparoxítonas. Pessoal, olha aqui, professor. Agora, a partir de agora que você entende o que é oxítono, o que é paroxítono e proparoxítona, começa a mágica. É agora que você vai começar a entender a maldade da prova, a malícia ali, onde é que o corretor vai querer fazer as pegadinhas para você. Você não vai cair em nenhuma delas. Por quê? Porque você é aluno do professor Patrick e estuda no Lyon Concursos. Ou melhor, nós estamos juntos. Bora lá. Olha que louco aqui, galera. Ó. Olha que louco. A prova vai querer confundir vocês com isso aqui, ó. Por exemplo, a banca às vezes vai colocar assim, ó, assinale a alternativa em que todas as palavras foram acentuadas pela mesma regra. Aí vai ter lá assim, olha, por exemplo, vai ter lá assim, ó, até, fé e dó. Muita gente marca isso aqui como sendo correto. Até, fé e dó, mas não é. Porque até é um oxítono, fé e dó é monossílabo. Então aqui, ó, nem todos foram acentuados pela mesma regra. Tá bom? Então, agora você vai entender por que a palavra hífen tem acento, mas a palavra hífens não. Vou explicar agora por quê. Você vai entender por que a palavra próton tem acento e a palavra prótons também. Beleza? Próton tem acento, prótons também. Então, olha só. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui uma regra bem interessante. Eu vou chamar isso aqui de tabela. Isso aqui é a nossa tabela de acentuação gráfica. Tabela de... Pô, merece uma letra mais bonita, né? Esse nosso título. Vamos lá. Vou tentar melhor caprichar o máximo. Pensando que o professor de português não tem problema com letra? Essa é a minha letra caprichada.
tabela de acentuação. Manjou isso aqui? Sucesso garantido. Então, aqui, ó. Eu vou colocar um número 1 aqui nas monossílabas. Eu vou colocar número 2 nas oxítonas, 3 nas paroxítonas, 4 nas proparoxítonas. Então, como que eu quero que você entenda isso aqui agora? Como que eu quero que você entenda isso aqui agora? Ó. Você já aprendeu? Você já aprendeu? Monossílaba é aquela palavra que possui uma sílaba só. Beleza? Aí agora nós vamos ver oxítono, aquela que possui a última sílaba tônica, beleza? E ela pode ser dissílaba, pode ser trissílaba, tá bom? Mas tendo a última sílaba tônica, por exemplo, cajá, uma dissílaba e é um oxítono. Maracujá, uma dissílaba e é uma oxítono. Perdão, é uma maracujá, uma polissílaba e é uma oxítono, tá bom? Abacaxi, polissílaba e oxítono. Então, ó, agora nós vamos entender a regra de acentuação dessas palavras, beleza? Então, bora lá. Olha só. Quando é que eu vou acentuar o oxítono? Ó, você vai acentuar o oxítono toda vez que ela terminar em A, E e O. Então, vamos por partes. Vou colocar o número 1 aqui, ó. Número 1 é a legenda dos exemplos das oxítonas, beleza? Então, número 1. Número 1 para exemplificar as oxítonas. Perdão, perdão. Número 1 para exemplificar os monossílabos, tá bom? Monossílabos. Então, aqui, ó. Eu vou acentuar os monossílabos, primeiramente, todas as vezes que elas terminarem em A, E e O, seguidos ou não de S. Esse mais S aqui quer dizer seguido ou não de S. Por exemplo, monossílabo terminado em A. Nós temos aqui já. Monossílabo terminado em E. Nós temos aqui fé. Monossílabo terminado em O. Nós temos aqui dó. Beleza? Temos aqui dó. Professor, é só esses monossílabos que existem na face da Terra? Não. Olha aqui, ó. A palavra ti também é monossílabo, mas vai ser acentuado? Não vai. Por quê? Porque não terminou em A, nem E, nem O, seguidos ou não de S. A palavra tu é monossílabo, mas vai ser acentuado? Não, porque não terminou em A, nem E, nem O, seguido ou não de S. Beleza? Então tá. Olha aqui. Outro detalhe. Eu vou acentuar os monossílabos quando eles terminarem aqui, olha, com os ditongos abertos. Então, eu vou acentuar os monossílabos quando eles terminarem com os ditongos abertos. Eu, ei e oi. Professor, existe monossílabo com ditongo aberto? Eu? Existe. Olha aqui, ó. Réu, réu. Monossílabo acentuado, ou está com ditongo aberto, eu. Réis. Réis era uma moeda antiga, tantos contos de réis. É um monossílabo acentuado por terminar em ei. Rói. Rói. O rato rói. Monossílabo acentuado, tá bom? Por estar com ditongo aberto, oi. Então, aqui, olha, pessoal. Esse X de azul aqui, ó, é para marcar qual que é a regra de acentuação dos monossílabos, tá bom? Eu vou acentuar os monossílabos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S, EI, EL e OI, beleza? Seguido ou não de S também, aqui, ó. Réis, seguido de S. Então, aqui, ó. EI, EL e OI, também seguido de S. Eu vou acentuar o monossílabo réu ou réus, beleza? Réis, réis, tá bom? Réis aqui é uma moeda, fica no plural. Se for no singular, vira rei, é outra coisa. Mas réis, rói. Tem o plural também, róis, entendeu? Que já é uma conjugação verbal, você envolve outra coisa. Mas tá aqui. Então, agora você já sabe. Eu acentuo os monossílabos terminados em A, E, O, EL, EI e OI. E as oxítonas? Quando é que eu vou acentuar as palavras oxítonas? Beleza? Eu vou colocar aqui, ó, número 2 aqui. Beleza? Número 2. Então, você aprendendo dessa maneira é muito interessante, porque na hora da prova, a banca vai tentar confundir você entre acentuação de oxítono e de monossílaba. Também vai tentar confundir você em relação à acentuação de oxítono e paroxítono. Nós vamos resolver isso aqui agora. Então, aqui, ó. Oxítona, né? Então, beleza. Qual que é a regra de acentuação das oxítonas? Ela abrange a regra aqui, olha, primeiramente, dos monossílabos.
Tudo aquilo que eu falei para os monossílabos serve também para acentuar as oxítonas. Olha só. Então, monossílaba, perdão, oxítona terminada em A, cajá. Vou acentuar oxítona terminada em A, cajá. Igual aconteceu com o monossílabo. Terminada em E, café. Estou colocando, inclusive, os exemplos parecidos aqui, os exemplos parecidos com os dos monossílabos, para você entender que as mesmas regras de acentuação que servem para monossílabos servem para oxítono. Então, aqui, ó, café e giló, giló, giló é monossílaba, beleza? Tudo isso seguido no jazz, pode ser cajás, cafés, gilós, tudo isso continua acentuado. Aqui, olha, eu também vou acentuar os monossílabos quando eles terminarem em ditongos abertos, quando eles terminarem em ditongos abertos. Por exemplo, troféu, troféu, oxítonos, viu? Eu vou terminar eu vou acentuar as oxítonas quando elas terminarem em tongos abertos também. Troféu, pastéis, pastéis, tá bom? Constrói, constrói. Então, vamos recapitular aqui. Nós vamos acentuar as palavras monossílabas sempre que essas palavras elas terminarem em A, E e O, seguidos ou não de S, beleza? E também nos ditongos abertos EL, EI e OI, monossílabos. Tudo isso que eu falei para os monossílabos também vai servir para os oxítonos. Eu vou acentuar as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidos ou não de S, e também terminadas em EL, EI e OI. Então, olha aqui. Agora, qual que é a diferença? Nas oxítonas, eu ainda vou acentuar as oxítonas, beleza? Quando elas terminarem com a palavra em e em, perdão, com as terminações em e ens. Então, aqui, ó, oxítona terminada em, eu posso colocar como exemplo armazém, armazém. Então, isso aqui que vai diferenciar a regra de acentuação da oxítona e monossílabo. Por quê? A oxítona ainda é mais abrangente. Olha aqui, ó, o tanto de X azul aqui é para mostrar que a oxítona acentuada quando termina com a mesma terminação de sílaba e também com a terminação em e ens, que é armazém, tá bom? O plural também é armazéns, armazéns, ou seja, terminação é ns e terminação é n. Então, tudo isso tem acento, tá bom? Agora, nós vamos falar desta regra de acentuação aqui, olha, das paroxítonas, tá bom? Então, qual que vai ser a regra de acentuação das paroxítonas? Quero que você entenda o seguinte, ó. Eu vou acentuar as palavras paroxítonas todas as vezes que elas tiverem, ó, outras terminações. Professor, que lance é esse? Outras terminações? Todas as vezes que a paroxítona terminar de uma maneira diferente de A, E, O, seguido no de S, EL, EI e OI em INS. Ou seja, nós vamos acentuar as paroxítonas todas as vezes que elas tiverem uma terminação diferente daquela terminação que é acentuada nas oxítonas. Beleza? Então, aqui, ó, se a paroxítona terminar em A, E, O, em e ens, a paroxítona, ela não vai receber acento. Beleza? Então, recapitulando, se a paroxítona terminar em A, E, O, em e ens, se ela terminar com isso, ela não vai ter acento. Agora, se a paroxítona terminar de uma maneira diferente, com a letra diferente de A, E, O, em e ens, essa paroxítona ela vai ter acento. Vamos lá ver uns exemplos disso aqui. Então, olha só aqui. Ó. Então, paroxítona, eu vou acentuar paroxítona, vou fazer bem bonito. Você fica craque nessa prova. Então, aqui, ó. Paroxítona. Vamos comparar as paroxítonas
Primeiro, deixa eu explicar a paroxítono, depois a gente compara. Então, olha só. Paroxítono. Quando é que eu vou acentuar a paroxítono? Quando ela não terminar, então, vou até escrever isso aqui, olha. É acentuada. É acentuada quando não, olha só, sublinha esse não aqui, quando não terminar, quando não terminar em dois pontos. Então, quando não terminar em A, E, O, seguidos ou não de S, em e ems. Então, se a paroxítona não terminar com isso aqui, ela vai ser acentuada. Vamos ver os exemplos? Então, aqui, ó. Vamos dar uns exemplos aqui, ó. Olha a palavra útil. Útil é uma paroxítona. Terminou em L. Então, ela vai ter acento. Então, certinho aqui quer dizer que ela vai ter acento. Por quê? Porque aqui não tem L, ó. Todas as vezes que a paroxítona terminar diferente disso aqui, ó. Todas as vezes que a paroxítona... Eita! Todas as vezes que a paroxítona terminar diferente disso aqui, ela vai ser acentuada. Terminou diferente disso aqui, ela vai ser acentuada. Então, útil. Então, vai ter acento. Vai ter acento. Olha a palavra júri. Júri. Vai ter acento. Terminou em I, vai ter acento. Olha a palavra caráter. Caráter. Professor, mas terminou em R, não. Presta atenção. É quando terminar diferente disso aqui, beleza? Então, caráter terminou em R. Professor, terminou em R, terminou. Então, se terminou em R, é uma terminação diferente de A, E, O, N, ENS, beleza? Então, caráter vai ter acento. Professor, e o plural de caráter? Qual que é? O plural de caráter é caracteres. Vou até separar aqui para ficar mais organizado. Plural de caráter é caracteres. Tem acento? Não. Por quê? Porque terminou em ES. Ou seja, mesma terminação de oxítono não vai ter acento. Então, não é acentuada. Tá bom? Olha a palavra ideia. Como é que separa a palavra ideia? Ideia. Ideia é uma paroxítona. Tem que ter acento? Não, porque terminou em A. Por isso que o novo acordo ortográfico foi lá e tirou o acento da palavra ideia ou das paroxítonas terminadas em ditongo. Beleza? Ditongo aberto, né? Olha a palavra Android. A palavra Android. Android. Vai ter acento? Não. Porque é uma paroxítona terminada em O. Perdão, terminada em E. Não vai ter acento. Beleza? Olha a palavra heróico. 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 É uma paroxítona terminada em O. Então, não vai ter acento. Isso pode ser... Essa regra serve se ela for seguida ou não de S. Android ou androides não tem acento. Heróico ou heróicos não tem acento. Ideia ou ideias não tem acento. É por isso que eu falei lá no início, olha aqui que legal, cai muito em prova. Olha a palavra hífen. Hífen tem acento. Por quê? Porque hífen terminou em EN. Professor, mas tem EN aqui, não tem não? Não, não tem EN aqui não. Tem EM e ENS. Mas a terminação EN não tem. Então a palavra hífen tem que ter acento. Agora olha o plural. Olha a palavra hífens. Hífens. Tem que ter acento? Não, não tem acento. Por quê? Porque aqui olha, tem ENS. Então, quando a palavra paroxítono termina em ENS, ela não tem acento. Olha aqui a palavra próton. Olha a palavra próton. Tem que ter acentuada. Tem que ser acentuada. Por quê? Porque aqui, olha, não tem ONS. Olha o seu plural. Olha o plural da palavra. Prótons. Olha a palavra prótons.
Então, prótons também tem que ser acentuada. Por quê? Porque aqui, olha, não tem ONS. Não tem ONS. Então, vamos recapitular? Todas as vezes que as palavras paroxítonas terminarem em A, E, O, em, ENS, seguidos ou não de S, elas não vão ter acento. Todas as vezes que as palavras paroxítonas tiverem uma terminação diferente de A, E, O, em, ENS, elas vão ter acento. Beleza? Então, agora, olha só. Vamos fazer uma comparação entre paroxítonas e oxítonas, beleza? Então, aqui, ó. Vamos pegar essa terminação aqui, olha. Terminação. 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 A, A, E, O, seguido ou não de S, em, ENS. Olha só. Agora vamos pegar o exemplo dela nas oxítonas. Nas oxítonas. Só um minuto. Vamos separar isso aqui. Aqui, ó. Nas oxítonas e nas paroxítonas. O pessoal aprendeu isso aqui, vai dominar a língua portuguesa. Olha só. Olha aqui a palavra pequi. Olha a palavra pequi. A palavra pequi, ela é uma oxítona. Olha a palavra táxi. Táxi. Beleza? Ambas terminaram com i. Por que a palavra táxi tem acento e por que a palavra pequi não tem acento? Bom, pelo seguinte, a palavra táxi é uma paroxítona, beleza? Terminada em i. Eu vou acentuar as paroxítonas todas as vezes que elas tiverem uma terminação diferente disso aqui. E eu vou acentuar as oxítonas todas as vezes que elas tiverem uma terminação igual a isso aqui. Beleza? Então, é por isso que a palavra cajá tem acento, porque é uma oxítona, e terminou em A. E é por isso que a palavra ideia não tem acento aqui, porque é uma paroxítona terminada em A. Tá bom? Então, essa regra aqui, recapitulando, ela vale tanto para oxítonas quanto para paroxítonas. Só que de qual maneira? Se essa terminação aqui, ó, for a das oxítonas, ela vai ter acento. Oxítona vai ter acento. Se essa terminação aqui for das paroxítonas, aí ela não vai ter acento, beleza? O contrário também é verdadeiro. Se a paroxítona não terminou com isso aqui, ela vai ter acento. Se a oxítona não terminou com isso aqui, ela não vai ter acento. Beleza? Então, eu posso pegar outro exemplo aqui, ó, igual nós vimos exemplo de oxítona aí, olha. Eu posso colocar aqui, ó, giló. De giló. Giló terminou em O, é oxítona, tem acento, mas heróico também termina em O e não tem acento, por quê? Porque é uma paroxítona. Uma paroxítona. Tá bom? E aí, você entendendo isso aqui, você já está voando baixo nas matérias. É isso aqui que o examinador quer saber de você. O examinador vai querer saber se você sabe separar oxítona de paroxítona, beleza? E aí, por fim aqui, nós temos a acentuação das proparoxítonas, beleza? Qual que é a regra de acentuação das proparoxítonas? Olha aqui na nossa tabela, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, beleza? Todas as proparoxítonas são acentuadas. As proparoxítonas são aquelas que possuem a antepenúltima sílaba tônica. Então, as proparoxítonas. Vou colocar de vermelho para nós seguirmos nosso padrão. Então, aqui, ó. Proparoxítonas. Proparoxítona. Qual que é a regra? Todas são acentuadas. Todas são acentuadas. Acentuadas.
Beleza? Poder separar a palavra. Todas são acentuadas. É quase que um toque. Pronto. Então vamos lá. Vamos aos exemplos das proparoxítonas. Por exemplo, estático, estático, estático. Beleza? Católico, católico, para não virar ciúme. Evangélico, evangélico. Islâmico, islâmico. Tudo isso é proparoxítono. Possui a antepenúltima sílaba tônica. Olha que legal. Olha que legal. Até a conceituação de proparoxítona é proparoxítona, quer ver? O que é uma proparoxítona? É aquela palavra que possui, a antepenúltima, a palavra antepenúltima é proparoxítona, sílaba é proparoxítona, tônica, uma palavra proparoxítona. As proparoxítonas são tão proparoxítonas que até o conceito dela é proparoxítona. Beleza? E aí, agora, nós temos também a regra de acentuação dos hiatos. Não está lá na tabela, porque o hiato ele tem algumas particularidades. Então, aqui nós temos as regras de acentuação dos hiatos. O que são hiatos? O que são hiatos? Hiatos ocorre quando temos vogais sequentes em sílabas separadas. Então, vogais sequentes em sílabas separadas, sequentes em sílabas separadas. Letra de médico. Sílabas separadas. Beleza? Então, hiato, vogais sequentes em sílabas separadas. Por exemplo de hiatos, ó. Saara é hiato, tá bom? Viúva é hiato, beleza? Balaustre, beleza, tudo isso é hiato. E qual que é a regra de acentuação do tal hiato? Qual que é a regra de acentuação do hiato? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Nós vamos acentuar as letras I e U tônicas quando forem a segunda vogal do hiato. Vou repetir. Acentuam-se as letras I e a letra I e a letra U tônicas quando forem a segunda vogal do hiato. I e U tônicos quando forem a segunda vogal do hiato. Quer ver? Então, olha aqui, ó. Olha a palavra aqui, ó. Viúva. Viúva. Beleza? Viúva. A primeira tônica é o I. A segunda tônica é o U. Então, perdoe. Semitônica. Então, aqui, ó. I e U tônicas quando forem a segunda vogal do hiato. O hiato, ele tem vogais sequentes. Então, ó, I é vogal e U vogal. Então, aqui, ó, são duas vogais. O U é tônico, tendo segunda vogal, eu vou acentuar. Aqui, ó, olha essa palavra aqui, ó, balaustre. Por que ela é acentuada? Porque eu posso acentuar as letras I e U tônicas, quando forem segunda vogal do hiato, seguidos ou não de S, beleza? Seguidos ou não de S. Então, aqui, ó, olha a palavra juiz, olha a palavra juiz, ó, juíza. Tem acento, porque é a letra I tônica sendo a segunda vogal do hiato. Mas a palavra juiz já não tem acento. Por quê? Porque aqui, olha, eu tenho a letra I tônica, mas seguido de um Z. Não vou acentuar. Olha a palavra juiz e olha a palavra juíza.
e zs. Aqui, olha, eu não vou acentuar, como eu já disse, porque é seguido de z. Mas aqui, olha, recebe acento porque o i está sozinho. Então, quando a gente fala seguido ou não de s, tem que ser na mesma sílaba. Então, vamos recapitular? O hiato vai receber acento todas as vezes que nós tivermos as letras I e U tônicas como sendo segunda vogal do hiato, beleza? I e U tônicas. Olha essa palavra aqui, ó. A, E, eu. É acentuada porque é um hiato? Não. Aqui é acentuada porque é uma paroxítona. Por quê? Porque eu acabei de falar com vocês que eu acentuo apenas as letras I e U tônicas quando forem segunda vogal do hiato. Isso aqui não é I e U tônica. Isso aqui é a letra E. Então, vou acentuar o hiato nessas condições, tá bom? Então, hiato cai muito em prova também. Cai muito em prova. Vou acentuar I e U tônico como sendo o segundo vogal do hiato, seguido não de S. Então, eu poderia colocar assim, ó, como exemplo, faísca, faísca, recebe acento por ser hiato, faísca, beleza? Então tá. Agora, o que que o novo acordo fez aqui com as regras de acentuação? Vamos falar agora, para finalizar nossa aula, do novo acordo ortográfico. Novo acordo ortográfico. O que que o novo acordo ortográfico mudou? Vamos fazer um apanhado aqui. Primeiramente, nas paroxítonas. As paroxítonas. Paroxítonos. Eu vou falar o que que o novo acordo mudou em matéria de acentuação, viu? Os outros tópicos ficam para outra aula. Então, paroxítonas. Então, não mais se acentuam as paroxítonas terminadas em ditongos abertos. Então, aqui, ó, como era, como era, como fica. Então, antes era assim, ó, ideia, com acento. Agora perdeu o acento. Ideia. Eu não mais acentuo paroxítona terminado de tongo aberto. Como era? Android. Android. Agora perdeu o acento. Android. Beleza? Então, heróico. Heróico. Tinha acento. Agora não tem mais. É heróico. Cuidado, viu? A palavra herói continua tendo acento. Por quê? Por que que herói tem acento? Porque é uma oxítona terminada em ditongo aberto. Beleza? Herói continua a ter acento. Herói não é paroxítona. Herói é uma oxítona. Beleza? Então, as paroxítonas perderam acento quando se tratar de paroxítonas, tendo como sílaba tônica os ditongos abertos EI e OI. Tá bom? Seguidos ao não de S. E também, em relação aos hiatos, o que é que mudou nos hiatos? Segundo a regra do novo acordo, olha aqui, segundo a regra, não mais vai receber o acento, o hiato, quando ele vem antecedido de um ditongo. Por exemplo, olha aqui, ó. Por isso que eu falei que vocês tinham que saber essa ideia de ditongo, de tritongo, como é que funciona, porque agora isso cai muito aqui para te ajudar na situação gráfica. Então, olha aqui o hiato. Então, como era, como fica, como fica. Então, não mais recebe acento, o hiato, quando ele é precedido de ditongo, por exemplo. Antes era assim, olha, baiuca. Baiuca quer dizer boteco. Quem já foi a Diamantina aí sabe do que eu tô falando. Então, baiuca. Aí tem um aqui, olha, baiuca. Não mais recebe acento, beleza? Cauíla. Professor, existe essa palavra? Existe. Cauíla. O que que é um cauíla? Opa. Cauíla. Cauíla é gente pão dura, entendeu? Agora não mais tem acento. Cauíla. Então aqui, ó. Antes tinha acento, hiato precedido
precedido de ditongo. Agora não tem mais, beleza? Professor, aqui ó, outro exemplo. Tuiuiu. Tuiu. Ixi, peraí, como é que escreve isso? Tuiuiu. Ó. Tui, uiu. Antes tinha acento, agora não tem mais. É um pássaro, né? Tui, uiu. Não tem mais acento. E a tal da palavra bocaiúva? Bocaiúva. Bocaiúva. Olha só. Bocaiúva ela tem uma particularidade. Quando se trata do nome da cidade, que é um nome próprio, aí o acento se mantém, porque nome próprio não segue regra de acentuação. É por isso que você vê Luiz com Z, Luiz com S, Letícia com TH, Patrick com CK, só com C. Então, a palavra Bocaiúva, ela, quando se trata da cidade, aquela maravilhosa cidade de Bocaiúva, o acento permanece, né, porque é um nome próprio. O nome próprio não segue regra de acentuação. Mas se for Bocaiúva, um fruto, uma palmeira, aí perde o acento. Bocaiúva. E aí é uma palmeira, né? Palmeira, então se encaixa nas outras regras aqui. Então, em matéria de acentuação gráfica, nós ficamos por aqui. É isso que eu tenho a dizer para vocês. O mais importante de tudo aqui, ó, é você saber diferenciar a regra de acentuação das oxítonas e paroxítonas. É você também saber as diferenças e igualdades de acentuação entre monossílabo e oxítona. Tá bom? Lembre-se daquelas paroxítonas que no singular elas têm acento e no plural não. Por exemplo, hífen. Hífen tem acento, mas hífens não tem. Olha a paroxítona próton. Próton já é uma paroxítona que no singular tem plural e no singular tem acento, perdoe, e no plural também tem acento, próton e prótons. Então, lembre-se aqui desses detalhes do novo acordo ortográfico, inclusive para você usar nas suas provas de redação. E você vai voar abaixo, tá bom? Então, encerro aqui essa nossa aula. É um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês. É nós, vamos cair por cima dessas provas, igual os muros de Jericó. Lyon Concursos, tamo junto. Forte abraço a todos vocês. É nós.